Unidade 1. Funções. Aula 8.2 Conteúdo: Logaritmo. Habilidade: resolver equações logarítmicas. Vamos agora dar continuidade à nossa aula. Vocês já viram com a professora Deísa, né, o que é o logaritmo. Vamos rever agora. Então, a condição de existência do logaritmo. Então, a gente já viu que o logaritmo ele tem algumas condições, né? Não pode ser qualquer valor. E o logaritmo ele apresenta essa forma aqui, ó. Log na base A de B é igual a x. O que isso significa? Que este A vai ser a base do logaritmo e essa base tem algumas características que estão aqui, ó. Ela deve ser maior que zero, ou seja, tem que ser um número positivo e tem que ser diferente de 1. Pode ser qualquer número positivo, exceto o 1. Então, temos a base. O B aqui é o logaritmando, e este logaritmando também tem que ser maior que zero, ou seja, também tem que ser positivo. E o resultado disso aqui é o logaritmo. E esse formato aqui, log de B na base A igual a x, ele pode ser convertido para esse formato aqui, ó. É uma transformação onde a gente transforma aqui, ó, numa equação da forma exponencial. Olha só, fica a base elevada ao logaritmo igual ao logaritmando. Ou seja, quando a gente tem log de B na base A igual a x, isso significa que esta base A elevada a x, que é o logaritmo, é igual a B, que é o logaritmando. E a gente vai ver daqui a pouco, na prática, como que a gente vai resolver esse tipo de problema que vai ser a nossa equação logarítmica. Agora vamos ver nosso desafio do dia. Qual a resposta que está faltando? Então, temos aí algumas somas. Temos uma soma que diz que 6 mais 4 é igual a 210, 9 mais 2 é igual a 711, 8 mais 5 é igual a 313, e a gente quer saber quanto é 5 mais 2, obedecendo essa lógica. A gente sabe que o valor dessas somas aqui são outros, mas aí vocês vão procurar uma lógica que satisfaça essa relação aqui e tentar descobrir qual vai ser o resultado de 5 mais 2 seguindo essa lógica que está apresentada aí. Então, ela tem um sentido, tem um significado, é mais ou menos que uma adivinhação, mas também tem a ver com a matemática, tem a ver com as nossas principais operações. Agora, vamos dar início às equações logarítmicas. As equações logarítmicas, a gente trabalha com o que a gente aprendeu na aula de hoje, que é o logaritmo. E a equação, ela apresenta uma igualdade entre dois algarismos de mesma base. E quem é a base do logaritmo? A base do logaritmo é o A. E esse A é o quê? Ele é positivo, ele é maior do que zero e ele também é diferente de 1. A base do logaritmo deverá sempre ser positiva. Então, a gente sempre tem que olhar para a base do logaritmo e verificar se ela é positiva para ver que ele existe, mas esse não é o único critério. Então, assim sendo, os valores encontrados na resolução da equação só serão considerados soluções da equação logarítmica proposta se forem valores que satisfaçam as condições de existência do logaritmo. Por exemplo, a gente viu que o log de x na base A é igual a B, não é verdade? Ou ao contrário, pode ser outros valores também. Log de B
na base A é igual a x. Transformando isso aqui, a gente viu o quê? Que A elevado a x é igual a B. Mas para saber se essa equação vai poder ser resolvida, vai ter solução, temos as condições. Temos que verificar se a base é positiva e diferente de 1, e também se o logaritmando aqui, o b, ele também deve ser positivo. Vamos ver um exemplo para a gente entender melhor. Vamos resolver a equação log de 3x menos 5 na base 2 igual a log de 7 na base 2. Então, vejam que quando a gente tem uma igualdade, ó, temos o logaritmo de mesma base. Se eu digo que o logaritmo de 3x menos 5 é igual ao logaritmo de 7, e os dois estão na base 2, então significa que se o logaritmo com a sua base é igual, o logaritmando também vai ser igual, né? Ou seja, vamos ter 3x menos 5 igual a 7. Então, a gente iguala aqui, ó, os logaritmandos e a gente transforma ele numa equação. Fica 3x menos 5 igual a 7. Mas tem mais um detalhe. Para a gente poder resolver essa equação, lembrem que o logaritmando deve ser positivo. A base aqui já é positiva, né? Já é diferente de 1. Então, tá ok aqui. Mas o logaritmando a gente precisa verificar. Bom, aqui está dizendo que 3x menos 5 é igual a 7. Então, o logaritmando é 7. E o 7, ele é positivo. Então, a gente já tem essa condição aqui satisfeita. Então, a gente vai ter uma solução aqui para essa equação logarítmica. Que é qual? Agora é só a gente resolver isso aqui. 3x menos 5 igual a 7. É uma equação do primeiro grau que a gente já sabe resolver. Então, ela fica 3x menos 5 igual a 7. A gente passa o 5 aqui para o segundo membro, ele vai positivo. Vamos ter 3x igual a 7 mais 5. Agora, a gente resolve aqui, ó. 7 mais 5 é igual a 12, então a gente vai ter 3x igual a 12. Agora, o 3 que está multiplicando o x, ele passa dividindo aqui o 12, então vamos ter x igual a 12 sobre 3. 12 sobre 3 é 4, então o valor do x é igual a 4. E o que significa isso? Isso é a solução da equação logarítmica. Ó, encontramos que o valor de x é igual a 4. Se você substituir o 4 aqui no lugar do x, ó, vai ficar 3 vezes 4, que é 12. 12 menos 5 é 7, portanto, ó, igual aqui ao logaritmando da segunda parte, do segundo membro da equação. Então, assim a gente resolve um tipo de equação logarítmica. Vamos agora resolver outro exemplo. Temos a equação log de 2x menos 3 na base 3 igual a log de 4x menos 5 na base 3. Vejam, temos a mesma base, então, se temos uma igualdade, significa que os logaritmandos aqui também são iguais. Mas a gente tem que ter uma condição. Esses logaritmandos, eles têm que ser o quê? Eles têm que ser maior do que zero, eles têm que ser positivos. Mas aqui, como a gente tem incógnitas, no caso x, a gente ainda não sabe se o resultado desse x vai tornar tudo isso aqui positivo ou não. Como é que a gente faz para saber? A gente vai primeiro resolver a equação. Ó. Então, a gente iguala aqui, ó, 2x menos 3 igual a 4x menos 5. E agora a gente resolve essa equação. A gente passa o 4x para cá, para o primeiro membro, e passa o 3 para lá, para o segundo membro. Então, a gente vai ter 2x. O 4x está positivo aqui no segundo membro, então ele passa para cá negativo.
Então, vamos ter 2x menos 4x igual. No segundo membro, nós já temos o menos 5. Então, ele continua lá com o mesmo sinal. E o 3, que era negativo no primeiro membro, ele passa positivo para o segundo membro. E agora a gente resolve isso aqui. Quanto é 2x menos 4x? Vejam que temos aqui, ó, o 2 positivo, 4 negativo. O que que a gente faz? A gente faz essa soma aqui, ó. 2 menos 4. 2 menos 4 é menos 2. E a gente repete a incógnita, que é o x. E aqui nós temos menos 5 mais 3. Menos 5 mais 3 vai dar um resultado negativo, né? Que a gente vai conservar o sinal do maior, que é o sinal do 5. E agora a gente faz a subtração de 5 menos 3, que é 2. Então, menos 5 mais 3 é igual a menos 2. Então, temos menos 2x igual a menos 2. Quando a gente tem um sinal negativo aqui na incógnita, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar a equação toda e multiplicar por menos 1 para a gente poder encontrar o valor para o x. E o que que é multiplicar a equação toda por menos 1? É basicamente mudar o sinal de todos os membros da equação, de todos os termos dos membros da equação. Então, o que era menos 2x fica 2x positivo, e o que era menos 2 fica 2 positivo. Agora, a gente pode resolver melhor essa equação. O 2 está multiplicando, passa dividindo, então nós vamos ter x igual a 2 sobre 2. E efetuando aqui essa divisão, 2 dividido por 2 é 1. Então, encontramos aqui que o valor de x é 1. Então, seria essa a solução dessa equação logarítmica. Vou colocar aqui o valor que a gente encontrou. Encontramos x igual a 1. Mas, para esse x igual a 1 ser solução da equação logarítmica, a gente tem que verificar se, com esse valor de x, esses logaritmandos aqui vão ser positivos. Então, vamos ver aqui no primeiro. Nós temos 2x menos 3. O x, a gente já encontrou o valor dele, é 1. Então, a gente substitui o 1 aqui no lugar do x. Então, vamos ter 2 vezes 1 menos 3. 2 vezes 1 é 2, menos 3. 2 menos 3 é menos 1. Então, olha só o que acontece. Nós teríamos, na realidade, log de menos 1 na base 3. Mas tem alguma coisa incoerente aí, né? Nós temos um logaritmando negativo. E isso não pode acontecer. Se a gente for substituir o valor de x aqui, ó, no 4x menos 5, a gente vai obter 4 vezes 1 menos 5 igual a 4 menos 5. Isso aqui também é igual a menos 1. Ou seja, vamos ter novamente um logaritmando negativo. E essa condição a gente não pode ter numa equação logarítmica. Então, nesse caso, essa equação logarítmica aqui, ela não tem solução. Porque mesmo que a gente resolva a equação, esse valor de x, ele não vai servir aqui para o logaritmando. Ele vai tornar o logaritmando negativo. E isso não pode acontecer aqui na equação logarítmica. Então, por isso que a gente tem que fazer essa verificação aí quando a gente calcula os logaritmos. Vamos ver um outro exemplo. Nós temos agora log de x ao quadrado menos 3x menos 10 na base 5 é igual a log de 2 menos 2x na base 5. Temos aqui logaritmos na mesma base, se igualando, então significa que seus logaritmandos também são iguais. Esses logaritmandos, eles têm que ser maiores que zero, né? Tem que ser positivo. Mas aqui a gente também ainda não sabe se eles vão ser positivos. Então, o que que a gente faz?
a gente resolve a equação. X² menos 3x menos 10 igual a 2 menos 2x. X² menos 3x, a gente vai reduzir essa equação. O menos 2 a gente passa para cá, ele era negativo, ele passa para cá positivo. Eu vou colocar ele aqui bem ao lado do 3x, que é para a gente poder efetuar esse cálculo aqui. Então, continuando, temos menos 10, e esse 2, ele estava positivo no segundo membro, então ele passa para cá negativo. Então, vamos ter menos 2 igual a 0. Então, a nossa equação vai ser x² menos 3x mais 2x, isso aqui é igual a menos x. E aqui, menos 10 menos 2, isso aqui é igual a menos 12. Olha o que nós temos aqui. Temos uma equação do segundo grau. Então, a gente vai resolver a equação do segundo grau primeiro calculando o delta. O delta é b² menos 4 vezes a vezes c. O b está aqui na frente do x, é o menos 1. Então, vamos ter menos 1² menos 4 da fórmula vezes o a. O a é o valor que está aqui na frente do x², é o 1, vezes o c. O c é menos 12, então temos que levar em consideração aqui esse sinal negativo. E agora a gente calcula aqui o valor do delta. Menos 1² é 1, menos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes menos 12 é menos 48. Então, fazendo o jogo de sinal, a gente vai ter 1 menos menos 48 é 1 mais 48. E 1 mais 48 é 49. Ou seja, 49 é o valor do delta. E agora a gente calcula o valor de x. X vai ser igual a menos b, menos da fórmula, o b é menos 1, mais ou menos a raiz quadrada do delta. O delta que a gente calculou é 49. Dividido por 2 vezes a. O a é 1, então fica 2 vezes 1. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter menos 1 é mais 1, positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de 49, que é 7. 2 vezes 1, 2. E agora a gente vai obter os valores de x. X' vai ser 1 mais 7 sobre 2. 1 mais 7 é 8. 8 sobre 2 é igual a 4. Já temos o primeiro valor aqui do x. E o x' vai ser 1 menos 7 sobre 2. 1 menos 7 é menos 6. Menos 6 sobre 2 é menos 3. Então, temos aí as duas soluções para o cálculo do x. Agora, a gente vai analisar se essas soluções elas vão servir para o nosso logaritmo. Então, as soluções que nós temos são x igual a 4 e x igual a menos 3. Como é que a gente faz para saber se essas vão ser as soluções da nossa equação logarítmica? A gente vem e substitui aqui, ó, o x, os valores de x aqui, nesse formato, nesse logaritmando. Então, a gente tem quais valores? A gente encontrou x igual a 4 e x igual a menos 3. A gente vai substituir. A gente pode substituir tanto nesse logaritmando quanto nesse aqui. O resultado vai ser o mesmo. Para facilitar, a gente vai substituir no segundo, que a gente vai ter menos trabalho. Então, a gente tem o logaritmando, que é 2 menos 2x. A gente vai primeiro substituir o valor 4 aqui no x. Então, vamos ter 2 menos 2 vezes 4.
2 menos 2 vezes 4 é 8. 2 menos 8 é menos 6. Então, o que a gente vai ter aqui? Um valor negativo para o logaritmando. A gente pode ter esse valor aqui negativo, 2 menos 2x, o logaritmando? Não, né? Isso significa que essa solução aqui, ó, x igual a 4, não vai servir. Ela não é a solução para essa equação logarítmica. Agora, a gente vai testar o x igual a menos 3. Vou testar aqui embaixo. Então, a gente vai ter 2 menos 2x. Agora, a gente substitui o x por menos 3. Vamos ter igual a 2 menos 2 vezes menos 3. Só que é igual 2 menos 2 vezes menos 3 é menos 6. Agora, a gente faz o jogo de sinal. A gente vai ter 2 menos com menos é mais. 2 mais 6 igual a 8. 2 mais 6 igual a 8. Ou seja, quando x é menos 3, o valor deste logaritmando aqui passa a ser 8. 8 é maior que 0? É positivo? É. Então, isso significa que essa solução aqui, x igual a 3, é o que vai servir para a gente. Ou seja, a solução dessa equação logarítmica é apenas o x igual a menos 3. Então, vejam que quando a gente tem esse exemplo de equação logarítmica, a gente deve testar. Não basta apenas resolver a equação e encontrar o valor de x. A gente tem que voltar lá nas equações logarítmicas, naquela igualdade, substituir o valor de x para verificar se o valor do logaritmando vai ser positivo. Agora, vamos resolver mais um exemplo de equação logarítmica. Temos aí log de 3x mais 1 na base 2 igual a 4. Vejam que agora a gente tem um formato diferente, ó. A gente tem log na base 2, aqui no primeiro membro, mas no segundo membro a gente tem apenas um valor, temos apenas o 4. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá para a forma geral do logaritmo, que diz o quê? Que log de b na base a é igual a x. Isso aqui a gente pode escrever como a elevado a x igual a p. Agora aqui, neste logaritmo, o que a gente tem? A gente tem que o a é esse 2 aqui, é a base 2. O b é este logaritmando aqui, 3x mais 1. E o x é o 4. Então, como é que vai ficar essa equação? Isso aqui a gente pode escrever desse formato. A gente pode escrever 2, ó, 2 no lugar do a, elevado a quem? Elevado ao x. Quem é que está no lugar do x aqui? 4. Então, vamos ter 2 elevado a 4 igual a b. E quem é o b? É o logaritmando. 3x mais 1. Pronto, agora a gente tem o formato de uma equação do primeiro grau. E agora é só a gente resolver. E encontrar o valor de x. Então, resolvendo, ó, quando a gente tem log de 3x mais 1 na base 2 igual a 4, significa o quê? Que 3x mais 1 é igual a 2 elevado a 4. Ou seja, a base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. E agora, resolvendo, a gente vai ter isso aqui. 3x mais 1 igual a 2 elevado a 4. A gente resolve primeiro essa potência aqui. Então, a gente vai ter 3x mais 1, 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. E agora a gente pega o 1 e passa aqui para o segundo membro. Nós vamos ter 3x igual a 16 menos 1. 16 menos 1 é igual a 15, então vamos ter 3x igual a 15.
O 3 que está multiplicando o x vai passar agora dividindo. Vamos ter x igual a 15 sobre 3. E essa divisão é exata. 15 sobre 3 é igual a 5. Então, 5 é o valor do x aqui nessa equação. Mas já terminou o problema? Não. Para saber que um valor de x é solução de uma equação logarítmica, a gente tem que verificar o quê? Se o logaritmando é positivo. Logaritmando é 3x mais 1. O valor de x que a gente encontrou é 5. Então, vamos substituir aqui. 3 vezes 5 mais 1. Isso aqui é igual a quanto? 3 vezes 5, 15. 15 mais 1 é igual a 16. 16 é positivo? É maior que zero. Então, vai servir. Então, essa aqui é a solução da nossa equação logarítmica. Vejam que é o formato diferente do que a gente fez anteriormente. Vamos praticar com um exemplo bem parecido. Vejam que a gente tem agora log de 4x menos 3 na base 5 igual a 1. Então, obedecendo a ordem, a regra para o logaritmo, o que a gente vai ter? A gente vai pegar a base, que é 5, elevar ao logaritmo, que é 1, e igualar ao logaritmando, que é 4x menos 3. Pronto, e agora a gente resolve. Nós vamos ter 5 elevado a 1 é o próprio 5, igual a 4x menos 3. A gente passa o 3 para cá, ele vem positivo, então vamos ter 5 mais 3 igual a 4x. Agora a gente vai ter 5 mais 3, 8. 8 igual a 4x. A gente está com 4 multiplicando x, então ele passa para cá dividindo. Vamos ter 8 sobre 4 igual a x. 8 sobre 4 é 2. Então, 2 igual a x. Para ficar melhor, a gente vai inverter aqui, né? Que significa a mesma coisa. Encontramos x igual a 2. Já terminou aí? Ainda não, né? A gente tem que verificar se o logaritmando aqui é positivo. A gente vai substituir o valor de x para verificar. Então, o logaritmando é 4x menos 3. O valor de x que a gente encontrou é 2. Então, vamos ter 4 vezes 2 menos 3. Quanto é 4 vezes 2? 8. 8 menos 3. 8 menos 3 é igual a 5. E 5 é o quê? É positivo, é maior do que zero. Então, isso significa que o x igual a 2 é a solução, é a nossa solução para essa equação logarítmica. Vamos ver mais um exemplo. Agora a gente tem o logaritmo de x ao quadrado mais 3x menos 1 na base 5 igual a 2. Então, aplicando a regra do logaritmo, o que a gente vai ter? Vamos ter 5 elevado a 2 igual a x ao quadrado mais 3x menos 1. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. Então, vamos ter 25 igual a x ao quadrado mais 3x menos 1. O que a gente vai fazer agora? Vamos deixar tudo só em um membro. Então, 25 passa para lá, o que sobra aqui? Zero. Então, vamos ter 0 igual a x ao quadrado mais 3x menos 1 menos 25. O 25 era positivo, ele passa para cá negativo. Então, agora a gente vai ter 0 igual a x ao quadrado mais 3x menos 1 menos 25. Isso aqui é igual a menos 26. E o que a gente faz agora? Temos uma equação do segundo grau. É só a gente inverter aqui. X ao quadrado mais 3x
menos 26 igual a zero. Agora a gente tem uma equação de segundo grau e vamos resolver. Para resolver, a gente calcula o delta. O delta é o quê? O delta é b ao quadrado, o b é 3, então vai ser 3 ao quadrado, menos 4, vezes o a é 1, vezes o c é menos 26. Então, quanto vai ser o valor de delta? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, menos 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 26 é igual a 104. Então, vai ser menos 104, porque 4 vezes menos 26. Agora, resolvendo, a gente vai ter aqui 3 vezes 3, 9, menos com menos, mais 104. 9 mais 104 é igual a 113. E agora a gente tenta calcular o valor de x. O x é menos b, o b é 3, mais ou menos a raiz quadrada do delta, 113, sobre 2a. 2 vezes 1, 2. Só que vejam que aqui a gente não tem um valor exato para essa raiz quadrada. Raiz quadrada de 113 não é exata. Portanto, por conta desse motivo, a gente ainda não estudou raízes de valores que não são exatos para resolver a equação do segundo grau. Então, a gente não tem ainda uma solução para essa equação logarítmica e a gente responde que essa equação ela não vai ter solução.